Insônia, privação de sono. Você tem ideia do quanto isso pode dificultar a perda de peso, o emagrecimento e até a hipertrofia? Fica aqui nesse vídeo que depois que você assistir tudo que eu vou apresentar para você, vai sair correndo para tirar uma soneca provavelmente, tá bom? Então vem comigo, Dr. André Resulti aqui. Hoje nós vamos falar sobre privação de sono e questões ligadas ao metabolismo. Hoje nós sabemos que muitas pessoas têm como maior desafio a perda de peso. Muitas acabam precisando do uso de medicamentos como o Ozempic, o Wegovy e Mounjaro, entre outros. Mas é fato que quando a gente fala de perda de peso, a gente está falando de déficit energético. Claro que a gente não pode ficar ao pé da letra com a matemática para o déficit, até porque somos organismos que vamos estar inseridos em contextos com muitos fatores emocionais, ambientais e afins, mas o sono ele é um dos principais elos para isso, tanto do ponto de vista metabólico quanto comportamental. Eu trouxe aqui para você um estudo muito interessante, que tem lá algumas limitações, mas é um estudo da Nedelcheva. Esse estudo ele foi publicado em 2010, é um estudo de intervenção clínica e esse estudo consistiu na intervenção ali com 10 adultos com sobrepeso, os quais foram submetidos a uma privação de sono. Então, esses adultos, parte deles ali, tiveram 8 horas e meia de sono e outros tiveram uma indução de privação de sono para ficarem com cerca de 5 horas e meia de sono durante ali mais ou menos um período de 2 semanas. Então, esses dois grupos estavam fazendo uma dieta com déficit calórico, com a mesma ingestão calórica, e as diferenças que foram avaliadas ali por inúmeros testes, exames, calorimetria, etc., mostram o quanto a gente tem de impacto dessa privação na perda de peso. Porque quando eu vou fazer ali uma dieta com déficit calórico para perder peso, pessoal, eu estou buscando perder peso, mas peso em massa gorda. Claro que quando eu estou em déficit, pode acontecer que o meu corpo utilize outros substratos energéticos. Ele pode utilizar, por exemplo, aminoácidos que advêm ali da quebra do tecido muscular, ele pode utilizar outros substratos, ele pode usar glicose, que advém do glicogênio, e ele pode utilizar beta-oxidação, que envolve ali a quebra dos ácidos graxos para serem utilizados como energia, que é o que a gente quer, que literalmente, de forma mais popular, isso seria a queima de gordura. Então, olha que curioso, pessoal, o grupo com privação de sono, ele teve uma perda maior de peso em massa magra do que de massa gorda, às custas muito mais dessas mudanças que a privação de sono não era. O grupo que dormiu mais, ele teve uma perda mais expressiva de massa gorda do que de massa magra. E isso, inclusive, é muito importante até para pacientes que, por exemplo, usam Ozempic e outros medicamentos, porque a gente até teve um trabalho recente, aproximadamente de janeiro de 2025, que mostrou que cerca de 39% do peso perdido nos pacientes usando o Ozempic muitas vezes advém da perda de massa muscular. Ah, doutor André, então o Ozempic causa perda de massa magra? Não é isso. O medicamento ele não vai lá e faz com que você use massa magra como energia. A questão é muitos fatores. A ingestão proteica, então tem que ter uma ingestão proteica adequada, o estímulo mecânico, então a musculação, o treino resistido e o cardio jogam a favor da manutenção de massa magra e aí sim, com uma boa noite de sono, você consegue preservar mais massa magra e perder mais massa gorda. Inclusive, às vezes, os pacientes que dormem mal, estão em processos de privação energética, de déficit calórico, ficam às vezes com o corpo mais murcho, a musculatura mais flat, não fica muito legal. E ainda temos muitos outros impactos indiretos. Aqui eu estou falando do metabólico, que vai envolver sinalizações hipertróficas, sinalização e captação de glicose pela célula, mas a gente vai estar falando também do comportamento. A noite de sono mal dormida ou com déficit, muitas vezes você não vai sentir isso num primeiro momento, mas isso está acontecendo. E você começa a ter uma pior relação ali do controle do seu apetite, principalmente do apetite hedônico. Esse trabalho ele também viu que os pacientes com privação de sono tiveram maior dificuldade de seguir dieta. Então, aquele apetite maior o dia todo, um apetite hedônico do fim do dia, de comer alimentos mais palatáveis, pedir um iFood, comer um chocolate, comer um doce. Tudo isso são fatores e obstáculos importantes da perda de peso. E tá aqui então um excelente motivo para você, um trabalho que ilustra, apesar das suas limitações, temos muitos outros, do porquê você tem que investir sim no seu sono. E você vai ver aqui no meu canal um outro vídeo com 5 dicas de 5 fatores imprescindíveis para que a sua noite de sono seja melhor. Não deixe de assistir, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo para você como recomendação. E se você tiver gostado desse vídeo, entenda, muitas vezes você vai entrar num processo de emagrecimento, pode até estar usando um estimulante, um termogênico para tentar facilitar isso, mas se isso começa a te deixar muito hipervigilante e atrapalha mais o seu sono, talvez em vez de te ajudar no fim das contas, isso vai estar te atrapalhando ainda mais. Então, é isso, vou deixar esse vídeo por aqui, apenas um vídeo breve e explicativo. Mande para os seus amigos, parentes, conhecidos que precisam entender isso melhor e que muitas vezes negligenciam o sono e não sabem por que não conseguem perder peso com tanta facilidade. Até a próxima!